Tá, então vamos falar assim, vamos falar de São Paulo, depois o mestre fala de Abel, de São Paulo. Por causa da paralisação do Campeonato Paulista, os clubes ganharam um tempo precioso para arrumar casa. Isso depois de uma temporada 2020 desgastante. E o que não faltam são metas a serem buscadas. Ontem a gente viu os alvos do Santos para essa primeira parte do ano. E o São Paulo? O que o clube tem como meta para 2021? Bora ver se os objetivos que nós escolhemos batem com o do torcedor e com o do próprio clube. Roda aí. Voltar a vencer títulos, metas precisam ser traçadas. Vamos então apontar as 3 principais metas do tricolor. Meta número 3, sair do vermelho. Hoje o caixa está negativo em aproximadamente 600 milhões de reais. Para isso, uma das prioridades é se acertar financeiramente com Daniel Alves. Graças à última gestão, a dívida com a principal estrela do clube está perto dos 10 milhões de reais. Meta número 2. Montar um elenco equilibrado que possa ter a condição de brigar com a concorrência por títulos. Ou seja, mesclar jovens valores da base com jogadores experientes. E essa meta está um tanto quanto adiantada, pois as últimas contratações do tricolor foram de jogadores experientes e acima dos 30 anos. Um bom exemplo disso é o zagueiro Miranda, que está voltando para casa. Meta número 1 é deixar o elenco pronto e completinho para o técnico Hernan Crespo recém-chegado. Mas essa meta ainda está bem longe de ser concluída, pois apesar dos 6 reforços que já chegaram, o argentino ainda quer mais um zagueiro e um atacante para fechar o elenco. Bom, se essas metas serão ou não batidas, só o tempo vai nos dizer. Mas o que podemos afirmar é que a torcida tricolor está engasgada para voltar a gritar: é campeão! Sem dúvida, esse jejum de títulos pesa muito. E aí eu converso com o mestre Alberto Lena Júnior. O que esperar desse São Paulo, que na verdade entre os times paulistas foi o time que mais se movimentou no sentido de se reforçar, mestre? O São Paulo contratou muitos veteranos, que é um hábito, aliás, do São Paulo, desde lá do tempo do Leone, do Sastre, e depois passando por Didi, Jair Rosa Pinto, Cláudio Cristóvão de Pinho, o Gerson, enfim, São Paulo sempre teve essa fascinação por contratar jogadores famosos e veteranos. Os últimos foram o Juan Fran, um fracasso, e o nosso querido Daniel Alves, que, se não foi um fracasso, pelo menos não conseguiu jogar nessa posição que ele quer jogar erradamente, que é no meio de campo com um meio armador. Ele não tem característica para isso, não tem cacuete para isso e não funcionou. Não sei se vai funcionar com o Crespo e tal, talvez em outra posição. Com o lateral direito, como diz aí o meu querido Garrafão, ele como lateral direito é nota 10, como 10 é nota 2. O São Paulo pelo menos aproveitou bem esse período de folga, o que me conduz de volta ao nosso querido Abel Ferreira, que em vez de ficar aproveitar essa fase em que o Palmeiras andou jogando com o time reserva, etc. e tal, se preparando para os grandes jogos que estão pela frente, ele deveria ter ficado aqui no Brasil fazendo esses treinamentos. Não sei por que ele foi para Portugal, né? E quem vai para Portugal perde lugar, todo mundo já sabe. Essa é uma velha frase. Agora, o Palmeiras tem todas as condições para realmente jogar bem. E jogar bem não é ser romântico, ser jogar bonito, é jogar bem. Não há consequência sem causa. O futebol é um jogo. Como tal, tem uma gama de sortilégios envolvendo, que é coisas que podem acontecer. Há um nível de
imprevisibilidade muito grande no futebol. Mas o certo é que quando você está jogando bem, é maior a sua chance de ganhar a partida. Jogar bem significa que você tem mais chance de obter os resultados. Quer dizer, uma coisa tem que ter ligada à outra. O Palmeiras tem que jogar bem. O Palmeiras não está jogando bem. É isso aí. E quem joga... Futebol é um espetáculo visual. As pessoas querem ter prazer de ver o seu time jogar. E o Palmeiras, como todos os demais clubes brasileiros, com exceção do Flamengo, não oferece essa condição ao torcedor. E jogar bem praticamente implica em jogar bonito. Eu vejo dessa forma. Quem joga bem, joga bonito. Eu gosto de ver quem joga bem. Eu só acho difícil fazer um time jogar bem devendo salário, devendo tanta grana para o atual elenco e os caras vendo o São Paulo contratar novos jogadores. Não sei como é que o Garrafa vê essa situação, mas esse ponto acho que o São Paulo tinha que fazer muito como está fazendo o Corinthians. Eu não tenho dinheiro para investir, eu tenho uma dívida muito grande e eu estou devendo salário para esses caras que estão aqui. Então, a primeira prioridade é acertar isso para depois trazer reforço. Concordo com você. O caminho é realmente esse, Salazar. Agora, pelo que a gente conhece o Muricy, que é um cara de vestiário, é um boleiro, né, na acepção da palavra, e também daquilo que o Casares vem expondo com a sua diretoria, uma transparência, eu entendo, e até ele está acordando com os credores, com os clubes. Acertou com o Atlético Paranaense o que o São Paulo devia referente à compra do Pablo, tá pagando o que deve. O São Paulo deve ter segurado o vestiário. Rapaziada, é isso aqui, eu estou imaginando isso. Se isso não acontecer, você está coberto de razão, vai estourar lá na frente. Você não pode gastar uma bala com os caras aí com salário alto e ficar devendo os caras que estão roendo o osso aí. Mas acredito e dou um voto de credibilidade à gestão do Casares. O Zé Paz está de volta agora, justamente para trazer as novidades do São Paulo. Está trabalhando bastante, né? E nesse feriado. E apesar de o clube ter investido bastante em contratações, o presidente Casares quer sanar algumas dívidas, como bem falou aqui o Salazar e falou também o Garrafa. E quem é o primeiro jogador dessa lista, meu querido José Paz? Já que eu tô aqui falando do São Paulo, viu, Celso? Aqui é trabalho, como diria Muricy Ramalho. Tô trabalhando bastante, sim. É Palmeiras, é São Paulo. Vamos lá, vamos falar do Pablo, destrinchar aí essa novela do Pablo que o Osmar Garrafa citou ainda há pouco. São Paulo deve 15 milhões de reais ao Atlético Paranaense referente à negociação do Pablo. São Paulo contratou o Pablo lá em 2018 por 26,6 milhões de reais e ainda devia 15 milhões de reais ao Atlético Paranaense por essa negociação aí envolvendo o Pablo. 12 milhões de parcelas atrasadas do ano passado e mais 3 milhões de pagamentos futuros. E qual que foi aí a logística, a matemática que o São Paulo fez? Vai pagar 3,2 milhões à vista, aliás, já pagou esse valor, e vai dividir o restante em 5 parcelas aí de quase 2,5 milhões de reais para quitar essa dívida lá com o Atlético Paranaense relativa ao Pablo. Então, o Júlio Casares se mexendo bastante aí nos bastidores para quitar as dívidas do São Paulo. Em relação ao William, volante de 34 anos que estava lá no Toluca do México, foi apresentado hoje no São Paulo. Amanhã a gente traz um trechinho aí dessa entrevista coletiva do William. O Orejuela, colombiano, lateral direito, e o Miranda, zagueiro, já apareceram no boletim informativo diário da CBF, já são de fato atletas do São Paulo e já podem ser inscritos no Campeonato Paulista para defender o tricolor. Lembrando que o São Paulo ainda tem 3 vagas a preencher no Paulistão, meu querido Celso Cardoso. Muito bem. E aí, quer arrematar alguma coisa, Garrafa? Não, as pessoas estão confundindo, não é no caso específico do Pablo, é com as dívidas que o São Paulo tem referente à contratação de jogadores. O jogador não é culpado, porque o São Paulo, quando contratou o Pablo do Atlético Paranaense, o euro estava em 4,30. Né? Então a questão é o São Paulo, na gestão Leco, que aceitou pagar o valor X do jogador. Não tem nada a ver com isso, né? Bom...